Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos aqui no nosso devocional Na Mesa com Jesus. Esses devocionais têm sido incríveis, tem sido um momento muito especial e o retorno tem sido simplesmente fantástico. E nesses devocionais eu quero compartilhar com você sobre estar na mesa com Jesus. O texto de hoje nós queremos trabalhar é o texto de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, uma história incrível. O texto vai dizer assim: Jesus chama os primeiros discípulos. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pessoal, esse texto aqui eu quero compartilhar nesse devocional com você sobre coisas que Jesus vê que nós não vemos. Isso mesmo. Não sei se você já parou numa crise que você teve com você mesmo, espiritual, em que você entra num caminho espiritual em que você não consegue enxergar nada, simplesmente nada de útil naquilo tudo que você está fazendo. Os instrumentos que você utiliza não estão funcionando, não estão servindo. O que eu acho interessante aqui nesse episódio é que Jesus está perto do lago de Genezaré. A Bíblia diz para nós que uma multidão comprimia ele de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. O que eu acho interessante é que quando isso acontece, quando Jesus está no meio da multidão ali, sendo comprimido pelas pessoas, Jesus não estava ali só com o olho na multidão. Mas a Bíblia diz que Jesus está com o olho focado no outro lado. Porque diz aqui o texto, no versículo número 2, que ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Olha só para você ver, Jesus vê o barco, Jesus vê a rede sendo lavada e Jesus vê 2 pescadores. Os pescadores que ali estão lavando as redes, está com o barco ali do lado, eles estão com as suas angústias, com as suas frustrações, porque tinha sido um dia frustrante para eles. Eles foram ao trabalho, trabalharam e não conseguiram nada. Simplesmente eu acredito que eles olham para a rede, lavam a rede, deixam o barco ali do lado. Aqueles instrumentos que eram instrumento de trabalho deles simplesmente não funcionaram. Nada aconteceu. A visão que eles estavam tendo ao lavar aquelas redes ali, acredito eu, que era uma visão de
angústia, de tristeza por aquele dia de trabalho que não tinha funcionado, que nada tinha acontecido. Eu acho interessante que Jesus olha para tudo isso com uma visão diferente. Porque quando Jesus olha e vê os dois barcos lá, que foram deixados ali pelos pescadores, que ele diz que, e Jesus vê eles lavando as redes, eu acredito que Jesus já tem uma perspectiva daquele instrumento. Aquele instrumento que não era de Jesus, aquele instrumento que era um dos pescadores. E Jesus vai se utilizar desse instrumento para provar para eles que quando Jesus está presente, o problema não é o instrumento. O problema é a presença de Jesus. Talvez você esteja com os instrumentos na mão, e até os instrumentos corretos de trabalho que você tem. Mas o problema é que Jesus não está junto. Jesus não está presente. Talvez na sua vida, na sua caminhada, você tenha utilizado os seus instrumentos, mas não tenha obtido sucesso, porque a presença de Jesus não está ali. O texto vai dizer para nós que Jesus, no versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Veja que o mesmo instrumento que não serviu para alguma coisa, para um trabalho naquele dia, agora começa a servir para outro. Um instrumento que estava parado à beira do lago, Jesus pega aquele instrumento e transforma em algo útil. Jesus entra no barco, a Bíblia diz o barco de Simão, ele senta no barco e do barco ele começa a ensinar o povo. Quando Jesus acaba de ensinar o povo, Jesus diz a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance as redes para a pesca. E eu acho interessante que Jesus entra no barco de alguém que claramente tem facilidade de demonstrar a sua frustração através de palavras. Simão é um cara espontâneo. Simão é uma pessoa que, percebendo nos evangelhos, que ele fala aquilo que está no seu coração. Simão expõe para o mestre Jesus. Ele diz: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Olha só. Ele apresenta para Jesus, talvez como eu e você, que temos lutado, que temos corrido, que temos batalhado, temos nos esforçado também, mas que nada acontece. Nada funciona. Nada vai para frente. Simão diz para Jesus: a gente fez isso aí a noite inteira, mas não ventou nada. Mas ele olha para Jesus e diz: mas sobre a tua palavra, que é o Senhor que está dizendo, vou lançar as redes. Talvez você está cansado e cansada de lançar as redes, de utilizar das ferramentas que você tem e que você simplesmente chegou até aqui sem nenhuma perspectiva, nenhuma esperança de que essas ferramentas agora podem funcionar. Mas é interessante que quando Jesus chega, Jesus pega essas ferramentas que nós temos, Jesus a utiliza para o reino de Deus. E depois ele utilizar para o reino de Deus, Jesus traz de volta a mesma ferramenta que estava parada lá no lago de Genezaré, que Jesus vê de longe aquele barco. Jesus traz essa mesma ferramenta e volta a dizer para Simão novamente, para ele fazer a mesma coisa que ele já havia feito lá atrás. E a Bíblia diz para nós que Simão, quando faz isso, ele e os seus companheiros pegam tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha que coisa fantástica, incrível que Deus pode fazer na nossa vida. A partir de uma ordem de Jesus,
Simão toma uma atitude. Ele lança as redes ao mar e tem um resultado que ele não teve trabalhando a noite toda. O que é interessante aqui para nós é que Jesus traz à tona uma realidade que a gente já não conseguia ver mais. Uma realidade que talvez a gente não consegue enxergar mais por causa das circunstâncias, por causa da situação. Simão faz, mas ele não faz crendo nele mesmo e acreditando no que o seu próprio coração, talvez, seus próprios pensamentos estivessem dizendo, mas ele faz acreditando nas palavras de Jesus. E quando faz, ele colhe o resultado extraordinário, maravilhoso. Porque quando Jesus nos manda fazer algo, Jesus nos manda porque Jesus está enxergando aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. Simão chama os companheiros para ajudar no barco. Eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão vê isso, ele se prostra aos pés de Jesus e expõe o quanto ele é pecador. Porque o texto vai dizer, versículo 9, pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você nesse devocional, nessa conversa nossa. Jesus é capaz de surpreender a sua vida. Jesus é capaz de trazer à realidade aquilo que nós não conseguimos enxergar e nem acreditar. Mas para isso é preciso que a gente convide Jesus para sentar à mesa conosco. Convide Jesus para caminhar com a gente. Talvez seja uma oportunidade de você deixar Jesus também se utilizar das mesmas ferramentas que você utilizou, assim como ele fez aqui, para nos mostrar como nós nos utilizamos das ferramentas que Jesus nos confiou, talvez a sua profissão. A sua profissão pode servir para a expansão do reino de Deus e para abençoar a sua vida também. Os seus instrumentos que você usa, eles podem servir também para o reino de Deus. Pedro tinha uma rede, Pedro tinha um barco, Pedro tinha experiência da pesca. Mas quem tinha a resposta era Jesus. É Jesus quem vem com a resposta surpreendente. É Jesus quem vem para poder mostrar que aquilo que a nossa visão não enxerga, aquilo que nós não conseguimos detectar, Jesus com os seus olhos consegue ver. O que esse devocional quer dizer para nós é que você deve entender que Jesus enxerga aquilo que nós não estamos enxergando. Que Deus te abençoe, que esse devocional venha marcar o seu coração, a sua vida. Se serviu para você, se foi bom para a sua vida, comenta embaixo, compartilha também, diga aí como está a sua situação, como está a sua vida aí. Eu ficarei feliz de poder ver os seus comentários aí e entender como está a sua perspectiva de vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional. Um abraço. Tchau.